Bruno, fica à vontade, Bruno, para tecer seus comentários a respeito dessa história que é um tanto traumática para a gente, né? Eu acho que são muitas questões e muitos problemas que envolvem esse fato, mas dele a gente consegue tirar uma discussão, pelo menos uma discussão que eu prezo muito, muito cara, que é a da justiça. O que faltou nesse caso todo foi a justiça. Alguém roubou alguma coisa, todo mundo preferiria a justiça, que a justiça fosse feita, que eles fossem presos ou, sei lá, autuados de alguma forma. E dessa forma a justiça fez o papel dela. Então faltou isso. Eu quero deixar claro que quando eu falo de justiça, eu estou falando da justiça no sentido da justiça reparadora. Então, a justiça correta que deveria acontecer era essa, né? Que repara, ou aconteceu um erro, ou alguém cometeu algum crime, algo do tipo, você vai lá e procura um peso para aquele fato e a pessoa cumpre uma pena, é autuada de alguma forma. O que aconteceu não foi nem o olho por olho, dente por dente, porque eles roubaram comida e foram torturados e mortos. Isso também mostra uma certa barbárie que a gente tem do crime aqui no Brasil, né, e nas periferias e na favela. Então, é um segundo fato também que desperta asco, né? Não é nem a lei do olho por olho, dente por dente, eu já acho muito difícil, já me dá uma certa agonia. Agora, o que aconteceu com eles foi pura maldade. Eu acho que é isso que dá para a gente pensar. Joel, você tem a dizer dessa coisa, não sei, o que a gente pode saltar e o que isso pode refletir até um pouco da nossa sociedade, de algum modo, né? Claro, claro. Olha, bom, primeiro ponto, óbvio que é uma crueldade, uma barbárie, uma tragédia, assim, inenarrável, e que isso aconteça no território brasileiro, e nos remete a temas centrais, querendo filosofar sobre o assunto, da filosofia política, né? Soberania, legitimidade. Veja como o Brasil, como a ficção do Estado que detém o monopólio da violência da violência legítima, né, dentro do seu território, veja como no Brasil, e não é só no Brasil, vários lugares do mundo, como isso se desfaz e se corrói com muita facilidade, e se perde. Então, a gente tem partes do nosso território com autoridades paralelas. Aconteceu um roubo no mercado, para quem que ele ligou? Não ligou para a polícia, ligou para o tráfico, para a gangue, que toma conta da aplicação das regras ali naquela comunidade. É a perda da soberania do Estado brasileiro dentro do território que a gente supõe que fosse o nosso. E aí eu trago sempre de volta a reflexão do Santo Agostinho sobre isso. Porque o Santo Agostinho lida com um problema que era o seguinte: é um problema da filosofia clássica antiga, é uma velha história de um pirata, um navio pirata que está andando, não sei se era um navio, um bando de piratas a pé, enfim, mas cruzam com Alexandre o Grande e os exércitos dele. E lança o desafio para Alexandre: o que difere eu de você? É só o tamanho do nosso esquadrão aqui? Só porque eu tenho um barco e você tem 10 mil? Essa é a diferença entre um Estado e uma gangue de bandidos? Né? E o Santo Agostinho toma esse desafio. Tem muita gente que erroneamente pensa que o Santo Agostinho disse que então realmente o Estado e os bandidos são exatamente a mesma coisa, não tem diferença. Em geral, libertários, anarcocapitalistas, todo o resto gostam de ir por aí. Não, o Estado é imoral, o Estado é uma gangue de bandidos. Mas não é essa a resposta do Santo Agostinho, não. O que ele diz é assim: não, existe uma diferença muito importante. O Estado e a autoridade legítima, ele é legítimo na medida em que ele garante e mantém uma ordem justa. Isso que o Bruno fez referência aí. Por exemplo, algum tipo de proporção entre os delitos e as penas. Algum tipo de busca de uma racionalidade na aplicação das regras, né? E na criação de regras que sejam também reconhecidas como justas. É isso que a gente está vendo aqui. O Estado brasileiro é ruim? Olha, ele é ruim de várias maneiras. Muitas vezes ele viola também os direitos das pessoas, é verdade. Mas não tenham dúvida nem por um minuto. O que aparece no lugar do Estado brasileiro, ou se a gente quiser falar da polícia, a polícia é um dos braços do Estado,
Pessoal, a polícia faz injustiças? Comete muita injustiça a polícia, pode ter certeza, muita violência. Agora, a partir do momento que você tira o Estado, a partir do momento que você tira a polícia, o que fica no lugar deles não é a paz e a harmonia da humanidade dando as mãos. É o exercício e a imposição de poderes muito mais injustos e muito mais cruéis e muito mais arbitrários do que o Estado brasileiro. Então, sempre que a gente discute questões ligadas à violência ao Estado, sempre tenhamos isso em mente. O objetivo é reformar e melhorar. Se o seu objetivo for abolir, daí você está jogando no time e cooperando com aqueles que executaram os 2 furtadores do mercado ali. Esse é o que está em jogo nessas situações limites, né, do Brasil. Esse é um estado de exceção que se criou no Brasil, porque a autoridade deixa de ser aquela formal e passa a ser de um grupo que detém um poder local das armas. É interessante, eu acho que, só comentando à vontade. o que o Joel falou, a diferença que o pirata espera, ou que o poder paralelo espera, seria uma diferença só de um poder destrutivo, poder bélico, né, o poder da força propriamente dita. E se a gente tira o Estado, no caso, o que sobrou foi a força brutal. Eles ousaram reparar um problema com uma força bélica, e quando a gente ao menos tem o Estado, a gente pode recorrer ao argumento racional, pode recorrer a alguma razão. Quando a gente perde o Estado, o que a filosofia talvez moderna de Hobbes e Locke diria que a gente perde uma certa razão também. Exato, perfeito. Veja, a violência e os meios de violência sempre vão existir. Alguém vai ter em mãos o poder de matar outras pessoas. O que a gente tem que garantir, no máximo do possível, nunca será perfeito, mas no máximo que for possível, é que este poder esteja submetido a uma lei, que esse poder esteja submetido a uma ordem racional e justa, ou seja, de acordo com aquilo que a gente considera bom. Porque a alternativa a isso não é o fim da violência, e sim a violência que não está submetida ou regrada por qualquer tipo de lei ou de justiça. E a gente aceitar isso, assim, de algum modo, é muito perigoso, porque se a gente aceita isso, porque tem muita gente que tem uma argumentação robô, tem que matar mesmo, bandido bom, bandido morto. Gente, pelo amor de Deus, a equivalência que é da deusa da justiça, aquela que está lá na Praça dos Três Poderes, de olho cego e com uma balança na mão. É uma equiparação que seja equivalente ao delito que foi cometido. Não é possível que você me diga que uma pessoa que roubou R$700 de carne merece a tortura e a morte. Não é possível, não é possível. Eu já vou discutir com você se qualquer ocasião, inclusive a da morte, a equivalência fosse a morte também. A pessoa não pagar pelo que ela fez. Mas diante desse cenário, me parece ser incabível e irracional pensar que o conceito de justiça que o Bruno trouxe, que o Joel falou, tenha sido aplicado nessa situação. E a gente, a semana passada, falou das derrotas sociais. Está aí a derrota da soberania, a derrota do Estado. O Brasil perde muito quando tudo isso acontece, porque há sempre um espaço no território nacional que não é o Estado que comanda, e as pessoas nem acreditam no Estado.